Muito bem, pessoal, muito bem-vindos a mais uma edição do Papo Pé de Vela, um podcast que a gente fala de bikes, de todo mundo do ciclismo aí, com o Luiz aqui, nosso parceiro, Luiz da Rolling, já tá sendo conhecido assim, né, Luiz? Mais ou menos. E cara, que sensação especial hoje de trazer recém-chegado aí de 2 ultramaratonas, mas deixa pra falar depois sobre esses assuntos aí, porque tem muito papo com Elias Weiss. Joe! Pô, que bacana, cara. Sensação muito boa mesmo de estar recebendo aqui na sua casa, sejam né, cara? bem-vindos à minha casa. O nosso estúdio hoje é minha sala. E os aí, meus animais. de estimação aí, ó. E é isso aí, é o bate-papo assim, né? Na casa do atleta, com os seus animais de estimação. É resenha, né? É, muito massa. É o dia a dia do cara, né, velho? Pô, Elias, mas então, cara, além do ciclismo, né? Quem é Elias, assim? A gente sabe que é artesão, a gente tá sempre vendo as... Hoje a definição do Elias é quase um Rodrigo Hilbert, só que não. Cara, sou artesão, faço artesanato, me sinto muito bem e já teve uma parte importante da minha recuperação física através disso, então eu dou uma ênfase nisso sim. Sou um personal biker, faço esse trabalho de acompanhar e instruir a galera que está começando da bike a ter uma performance melhor. E sou ciclista, ainda de competição, tentando elevar o nível de performance e tudo mais, constantemente, né? Uma batalha diária. Uhum. Pai de 2? Pai de 2, aí até o silêncio. O meu filho mais velho tem 20 anos, eu tenho 38, então foi um pai um tanto quanto precoce. O meu filho mais novo tem 6 anos, o Davi. Então eu sou casado há 10 anos aí com a minha atual esposa. E cara, são momentos diferentes da vida que os filhos entram junto nesse momento, né? Ser pai muito novo é uma característica, ser pai agora um pouco mais maduro já dá outra relevância a tudo, né, cara? Completamente diferente. Muda muito, né? Muda demais, muda demais. Esse é o Elias. E quanto tempo, Elias, no ciclismo? Quanto tempo tu bate o pedal? Cara, eu comecei a pedalar em 2003. 2003 eu comecei a pedalar. 2004 nas competições, 2005, 6, 7, 8 até 2009. Aí eu já estava na elite, né, na elite do gaúcho aí. Quando por opções profissionais, eu me obriguei a me afastar um pouco da bike, então eu fiquei o período de 2009 a 2012, 13 ali, um pouco distante da bike, trabalhando em Farroupilha, então 100 km para trabalhar, fazendo faculdade à noite, não tinha como, era impossível. Eu dormia 3 horas por noite, se eu dormisse, então era impossível ainda botar bike nesse momento. Então assim que eu terminei a faculdade, voltei a pedalar. Então são 20 anos, mas eu posso dizer que foi praticamente 17 anos de bike mesmo, atuando, né? Tá, e a tua entrada no ciclismo, tipo, ela se dá por algum motivo, por alguma necessidade? Não, cara, na verdade foi um convite do meu irmão mais velho. Ele na época começou a pedalar e disse, vamos pedalar? Disse, cara, vamos pedalar. Vamos ver qual é que é. Vamos ver qual é que é. E hoje ele ainda pedala? E aí, não pedala, e olha a ironia da coisa, o primeiro pedal que eu fiz com uma camisa, que eu tinha que achar essa camisa, cara. A camisa de bike, um logo gigante no peito, galo velho. Pensa era o primeiro, e o desenho de um galo, essa era a minha primeira camisa de pedalar. E o primeiro pedal foi a Maratona das Rosas de Sapiranga, na festa das Rosas aí. E cara, foi era só subir o morro, eu não sabia do que se tratava. Esses morrinhos de Sapiranga, Rapaz do céu. Um percurso de 60 km, subi até o Killing, que era uma subida de 1000 e poucos metros. Eu completei. Eu fiz 13º, nunca mais esqueci, na estreante. Então disse, cara, janeiro tinha corrida de Barra do Ribeiro. Disse, não, vai ser a segunda prova e vai ser, essa eu vou pegar pódio. Não peguei pódio de novo. Mas foi aí que logo depois comecei, a partir daí que a coisa... 2005 já dá pra dizer que eu já disputei o campeonato inteiro. 2004 foram algumas provas e 2005 já foi o campeonato todo.
Que daí entrou na veia. Que aí entrou na veia. Na época nós ainda tínhamos campeonato de cross country e campeonato de maratona separadamente. Sim. E o de uphill. Naqueles anos foi muito engraçado, porque éramos eu, Sérgio Cruz e o Fossati que disputávamos. E num ano eu fui campeão de uphill, o Sérgio campeão de cross country e o Fossati campeão de maratona. Então nós três no mesmo ano subimos para a elite, continuamos disputando e, cara, até hoje, né? Sim. Ainda somos os mesmos disputando as mesmas provas, né? Então, parceria de longa data. Vai mudando a categoria, mas vai mantendo Sim. a competitividade. E a parceria, né? E E a parceria. O Fossati foi um cara que, quando eu tava aí doente, o cara veio de Pelotas aqui pra me ver, pra cara, ter contato, então parceria minha. Ele me mandou um vídeo que o Gisel assistiu, Sim. que eu mandei pra ele quando eu tava no hospital, eu não lembro. Eu não lembrava disso. E ele disse, eu vou te mandar um vídeo que tu mandou pra mim. Foi muito legal. É uma coisa... Rivais, sim, mas ainda por cima parceiros. Na Isso é pista, né, cara? Na pista. Fechou, terminou a corrida, tamo junto. Abraço e É isso aí. baita resultado e vamos Isso embora, aí, né? torcendo para todos terminarem bem. Porque tem um Exatamente, risco, né? claro, A gente claro. sabe que tem um risco. Então, Elisa, aí tu falou de algumas das conquistas lá e conta um pouco mais aí, o que tu teve nessa trajetória. Cara, a gente fez... eu tenho inúmeras, e vou te dizer que é o momento que eu menos gosto em qualquer conversa, é falar os títulos, as provas, que prova que tu ganhou. Porque pra mim isso hoje já não é mais o grande foco. O vencer sempre é bom, a gente quer vencer. Quais maratonas? Eu não lembro todas as maratonas que eu venci, não lembro mesmo, não é grande fato. Tanto que as provas uma das que eu mais marco não são das minhas vitórias. São provas que por alguma coisa me marcaram. O Subike Race do Canyon Camp lá. Sim. Cara, foi uma prova, nós ficamos em segundo, o Rodrigo e eu, de dupla. A gente perdeu pro Sérgio e pro Rato. E foi uma prova que marcou cara, é impossível dizer que não. Foi uma prova muito intensa, 2 dias de competição, com frio extremo, com chuva e tal, e marcou muito mais do que a vitória numa prova. Então as vitórias acontecem, sim, mas é a sequência de um trabalho que a gente vem desenvolvendo muito longo, né? Sim. A vitória só é o complemento, então. Cara, tem Copa Soul, fui campeão estadual da Copa Soul, fui campeão gaúcho em outras categorias e tal. Mas realmente não é a minha grande relevância. Às vezes muito mais a experiência, o momento, a dificuldade, a superação. E aí, como experiência, tu tem bastante estrada aí, né? Olha, eu não sei se tem alguma estatística, mas eu acho que é um dos gaúchos que mais subiu aí nesses últimos tempos aí para fazer as provas aí em Minas, né? Eu acho que sim. Na verdade, eu falo isso e abertamente. O Francisco Altamir, nosso Chico, ele foi um dos precursores, assim, na época que nós corríamos na CISAP ainda, a convite dele, eu participei da CISAP durante um ano, o último ano que ela existiu, e eu via o Chico indo pro Brasil Ride, via o Chico indo para fora, e dizia, cara, um dia eu vou chegar nesse ponto. Então a gente usou ele muitas vezes de âncora, de referência. Vamos lá, vamos fazer. Se esse cara faz, é possível, vamos fazer também. Então hoje a gente consegue fazer isso e tentar ainda impulsionar outra galera. Cara, galera, vamos porque tem diferença. Não é simplesmente uma corrida, é muito mais coisa envolvida. Então isso tudo a gente vai pegando bagagem e vai alimentando esses sonhos, né? Esses sonhos vão sendo construídos, né, cara? Aí o Chico fez o primeiro, né? O nosso primeiro podcast. Nosso primeiro podcast, a conversa foi com o Chico, ele contou lá sobre o Cape Epic. Voltando do Cape, né? E tu sabe o que é o mais legal? É um sonho teu fazer Cape. É um sonho, mas é isso que eu achei mais legal. Nessa ida a Minas, por exemplo, do Brasil Ride, eu fui como convidado do Mário Roma. Eu fui convidado aí, então eu não pago pra ir. Então a função toda, que é muito bacana, nós lá conversando no nosso dia a dia de atleta, conheci um senhor, que eu não sabia quem era. Esse cara, ele é da Trek, ele hoje é uma das referências, ele já fez 3, 4 KPF. E o mais legal é isso. Você é do Sul? Sim, eu sou do Sul. Conhece o Miller? Conheço. Conhece o Zandoná? Conheço. Então a gente que está nesse meio, a gente constrói uma história.
E é muito legal ver pessoas que são do nosso meio escrever a história da galera do Sul, mesmo estando sozinho, fora, estando no exterior, ainda são vistos como, os caras são bacanas, os caras do Sul, fulano e Beltrano são muito bons. Então, deixar esse legado deixar o legado pros outros, exatamente. Né? Isso que é bacana, isso é legal. Tanto que hoje eu tenho as portas abertas, mas muitas vezes portas que nem fui eu que abri. Sim. Foram portas que outros caras abriram e que fizeram e que manteram o legado de ser caras competitivos, mas serem caras bacanas e tal. Então isso é primordial, né? Pra mim é tudo. É a lei do esporte, né, Elias? Não É a lei do esporte. Cara, tu vai voltar. O que tu fizer vai voltar. Então se tu é tido como um cara, o cara é guerrido, o cara é brigão, ele briga na prova, show, tem que ser. Mas tu também tem que ser um cara de fácil acesso, convivência. Nas provas, nas ultras, é a grande variável que tem. Tu é obrigado a conviver. Tu é obrigado a conviver. Tu divide o mesmo espaço de jantar, o mesmo espaço de café, o mesmo espaço de dormir. Então acaba que se tu não for um cara bacana, tu não vai permanecer nesse ambiente. Bom, a gente viu isso aí agora na Copa do Mundo, né, cara? Bom, tu tava lá, tu vivenciou isso, né, cara? Tipo, me arrepio por ter visto isso, eu não tive o prazer de estar lá, né? Até me dói um pouco de não ter ido, né? Que eu tava com praticamente tudo planejado para ir, mas eu acabei não conseguindo ir. Mas aqui tá o cara que teve na Copa do Mundo e, tipo, tu foi pra lá pra torcer pro Avancini, entendeu? Não deu, cara, não deu pro Avancini. Mas, cara, o Brasil inteiro gritou o nome do Nino no final, sabe que é uma cara. sensação, Então, uma sensação foi muito legal, cara. Que eu tive lá, tanto que eu fiz um post no meu Instagram exatamente falando disso. A cena que o Avança, eu me arrepio aqui de lembrar, não é da competição. Porque a competição, o cara sabe que são os melhores atletas do mundo brigando entre si, dando tudo que se tem para dar, né? Mas o momento que ele terminou, que ele desceu a rampa, parou em cima da rampa e agradeceu o público. Aquele momento. Cara, aquilo ali foi a coisa mais Cara, a gente chocante. viu em vídeo, né? O Brasil acho que todo viu em Foi vídeo. a coisa mais chocante disso. Imagina o salário. Eu vi, ninguém me falou, eu vi senhores, cara de 50 anos, parado de canto olhando pro nada assim, chorando. E não era Porque chorando. Um filme, né? Passa um filme. E aí eu disse, porra, meu, o que foi? Né? O que houve? Diz ele, cara, isso aqui é um sonho. Eu tô vivendo um sonho. Eu tô vendo uma cena que eu jamais imaginei. E eu escrevi isso, eu disse, cara, eu me emocionei de ver a emoção da galera e era unânime ver Nino Schurter, ver todos os caras, eles estavam tocados pelo calor do público, pela atenção. O público brasileiro é um público que estava carente de ter um evento de alto nível em casa, perto. Então agora foi a primeira chance que isso teve isso, né, de se aparecer. Então, cara... Cara, eu vou fazer uma pergunta, não tá no nosso script, mas agora me refrescou, porque acho que um pouco antes dessa Copa do Mundo se falou muitas vezes nisso. E eu vou fazer essa pergunta pra ti. Avancini é o nosso novo Senna? Pra ti, a tua opinião. Sim, na verdade o Avança conseguiu... Avança, meu íntimo, né? Ele conseguiu fazer o cenário da bike crescer muito. Hoje se fala de bicicleta, se conhece bicicleta, e um dos grandes responsáveis por isso foi o Avancini. E ele seguiu uma carreira muitas vezes solitária, né? Tem caras aqui do Sul que eu sei que corriam com o Avancini. Eu disputei provas que o Avancini estava início de carreira. Só que ele foi um cara que com 17, 18 anos foi em busca do sonho, foi para a Europa, passou um tempo na Itália, e não era glamour nenhum até conseguir escrever isso. Então hoje ele foi um cara que apostou a vida dele no sucesso. Eu não vejo ele como o cara que vai ficar eternamente, não. O legado fica, o que ele fez, o que a Cannondale fez, o que a Caloi fez com ele. Porque a gente sempre fala, eu vou ser nesse ponto um pouco ríspido, espero que me entendam bem. Eu apoio a Avança, eu torço pelo Avança, o cara é referência nacional. Quem paga as contas, Avancini? Alguém paga? Cara, eu apoio, por favor, a Caloi, a Cannondale,
um dos motivos é isso, é o legado que eles trouxeram para o Brasil. Não é simplesmente o atleta, é toda a história que está envolvida ali. Então, cara, se não for marcas que estão junto com o cara, que estão junto com os atletas, independente do nível, nada acontece. Muda tudo, né? Muda tudo. Eu vou te dizer que é tão importante quanto o esforço do cara é ter quem apoia. E o Avancini nada mais era que um atleta que precisava apoio. E ali ele encontrou. Então, cara, tem mérito muito grande para os caras terem feito isso no momento. Hoje é fácil apostar na Avança, né? Sim. Mas no início não era, Eu né? apostava nele lá atrás, né? Exato, Quem ajudava ele lá atrás. Na verdade não é nem aposta, é ajuda. Sim. É bem isso. Na verdade tu começa apostando que talvez o cara vai ser um cara bom. Mas isso em camadas diferentes acontece o tempo todo, né? Tipo, acontece com aquele guri, vamos chamar assim, que tá andando pra caramba de bike lá, vai ter que ter alguém que vai começar a apostar nele, porque é muito difícil tu fazer isso sem tu ter um apoio de alguém grande, sozinho seja pela é própria ninguém. experiência, pela uma questão de dar o caminho, né? A Elisa, acho que um pouco tu faz disso, assim, né? Nesse sentido de assessoria ciclística, pelo menos dar um norte, é né? bem nesse sentido, tanto que as pessoas às vezes me perguntam, pô, mas tu não tem formação de educação física? Não, a minha formação superior é em processos gerenciais, ainda da época do calçado e tal, mas o que acontece? A assessoria que eu criei ficou muito mais na parceria de instruir, andar comigo, ensinar a pessoa a andar de bike, ensinar a relevância que as coisas têm, as devidas relevâncias, porque tem coisas que são importantes, tem coisas que não são importantes e que as pessoas às vezes se apegam a detalhes que não. Então isso não é simplesmente preparação física. Preparação física tu vai fazer com o teu treinador, tu vai fazer com o teu personal, enfim. Sim. Eu faço um trabalho muito mais didático e personalizado para cada um. Por exemplo, tem caras que eu faço personal biker, que é simplesmente rodar junto, passear junto, levar nos lugares para conhecer, ter esse trabalho. Então é uma orientação que, querendo ou não, é uma coisa simples. A troca de marcha. Pessoa que está começando a pedalar, é ridículo dizer isso, mas as pessoas não sabem trocar de marcha. Elas não sabem usar a bicicleta. Então tu ensina isso, tu vai indo num trabalho mais didático assim a cada um que vai entrando na bike, né? Eu vejo assim também que é uma dificuldade em como tu vai conseguir a ter um primeiro contato com o patrocinador também, né? Para qualquer atleta que está começando, que quer levar isso para um pouco mais a sério. Eu acho que tu tem uma certa experiência nesse ponto de um contato, de um relacionamento com patrocinadores, exatamente. enfim, né? Na verdade, assim, isso tudo vai de encontro ao que nós estávamos falando. É o encontro do ambiente. O que acontece? As pessoas que vão apoiar a bike são pessoas que ao menos têm que conhecer a bike. Tem que ser patrocinadores, apoiadores, que estejam inseridos no mundo da bike. Então, o teu cotidiano, o teu amigo, o teu contato, teus patrocinadores vão ser os caras que estão contigo. Vai ser os caras da tua cidade. Cara, eu fiz isso em 2015, 2016 com o Chico. Quando nós começamos a alinhar isso, eu disse, cara, eu não vou ser o bro, eu não quero ser famoso, eu não quero ter uma rede social com 50 mil seguidores, que não é isso que vai mudar. Eu fiz um negócio na minha cidade. Quem são os meus patrocinadores? Mercado, aqui da minha cidade. Mecânica, daqui da minha cidade. Eu me tornei referência no meu mundo. Aqui na minha cidade, no meu estado, eu sou conhecido, eu sou referência. Eu não quero ser conhecido lá longe, que não vai ter influência nenhuma para as pessoas que me apoiam, né? Então aí que começou, cara, vamos fazer. Fui trabalhando na empresa, mas ainda buscando, fazendo esse trabalho, começando, focado especificamente na minha cidade. Tanto que a minha rede social tem 5 mil seguidores na minha rede social. E, cara, não é isso que representa, mas sim a representatividade que eu tenho num evento que eu vou é muito grande, é muito maior do que qualquer um que vai. Então, e é isso que precisa, né? É o que eu represento na bike. Então a dica principal para quem vai buscar patrocínio não é vencer corrida. Tem que andar bem, tem que vencer. Mas, mais do que isso, o que tu representa? O que tu representa no meio que tu tá inserido? Tu representa um cara bacana? Tu representa força? Tu representa isso? Legal! Então é isso que tem que ter. Tem que ser um cara que representatividade bacana.
Esse é o maior conselho que eu posso dar para alguém. As empresas, as marcas querem associar o nome dela a alguém que tenha, né? Que tenha um conteúdo, nome. que Exato. tenha conteúdo, não que seja... Ninguém vai olhar quantas pessoas que te seguem, o que tu... Não, eles querem saber realmente o que tu influencia. Quais são as pessoas que te seguem. Quais são as pessoas que querem andar como tu anda, ser quem tu é. Então, e é muito fácil assim, né, Juliano? Tu olha os caras hoje, porque patrocínios e tal. Cara, isso é uma coisa muito mais ligada à realização de sonho do que simplesmente a buscar verba. O primeiro passo é isso. O que tu quer fazer? Eu quero fazer isso. O que tu precisa? Isso, isso e isso. Então, vamos focar naquilo ali. É fazer o que tem que ser feito para chegar... Estabelecer metas e aí chegar. A grana, obviamente, que é um dos pilares disso para isso acontecer. Mas de que forma que tu vai conseguir? É muito mais fácil tu ter um objetivo traçado para depois buscar um apoio, buscar uma patrocínio e tudo mais. É um objetivo, é o que manda. É o princípio da coisa. Cara, e agora tu voltou de 2 grandes ultras, né? Vamos mudar um pouco da questão de tu levou pra lá muito da tua experiência, tu levou muito da tua carga, mas o teu treino, o teu foco, a tua preparação, ela é aqui. Sim. Né? No teu quintal de casa, sim, né? Vamos dizer assim. Sim. E aí tu foi pra Minas, tu já tinha ido pra lá, tu já conhecia bastante do terreno. E cara, o quanto muda daqui pra lá. A gente sabe que a gente tá no Brasil, tu vai o Chico foi pro Cape da Suíça, África e tal. A gente fez o mesmo questionamento para ele, né? Mas aqui, cara, a gente tá no Brasil. Eu andei na Bahia, no Cerrado, onde é que foi as primeiras etapas do Brasil Ride, lá em Lençóis. É completamente diferente, mas nunca cheguei próximo a Minas. Cara, qual é a grande dificuldade de Minas? O que muda muito de lá pra cá? A primeira vez que eu cheguei em Minas, Rodrigo e eu fomos lá. Foi qual ano? Oi? Qual ano foi isso? Ano passado, foi abril do ano passado. Uhum. Cara, primeiro pedal de 15 km, eu não conseguia respirar, bicho. E eu não tava entendendo. Cara, saí do hotel, fui subir uma ladeirinha lá, cara, eu não conseguia. E, assim, cara, o que tá acontecendo? Depois eu fui perceber. A gente aqui tá a 30 metros do mar, a altimetria da cidade, tá? BH, ela fica a 1000. A subida total de BH chega a 2.100 metros do mar. Aqui, Ferrabras, Canela, Gramado, nós estamos a 700 metros do mar. Então lá é muito mais alto. A primeira vez que eu cheguei lá, eu disse, caraca, eu não consigo respirar aqui. Então a gente foi, é outro ar. É outro ar. O terreno que a gente anda, a primeira ideia quando não se tem informação, porque aqui a gente sobe, nossa, aqui a gente tem serra, lá na Bahia não tem serra. Essa era a primeira impressão, a primeira ideia ingênua do que era um Brasil Ride. Nós não sabíamos. Não tem subida. Cara, tem muita subida. Cara, eu descobri o que é serra indo em Minas. Cara, eles têm uma cadeia de montanhas que é uma coisa... É insano que se tem. Tu sobe 500, desce, sobe 500, desce. Tu faz altimetria, os números de altimetria e quilometragem. Tu vê e tu diz, não, eu faço aqui 1000 metros em 50 quilômetros, tranquilo. Rapaz, tu vai fazer lá, é outro terreno, é outra relevância e outra que eles andam muito em trilha. As trilhas dos caras, eles têm 20, 30 quilômetros que tu não pega estrada. Que tu anda só e emenda trilhas e percursos e propriedades privadas que desfazem trilha e mantêm. Essa é a grande diferença. Aqui no sul a gente não tem essa cultura de se fazer habitat para bike. Lá eles têm. Os agricultores, os colonos deixam trilhas, fazem trilhas, deixam aberto, e as pessoas passam e rodam, enfim. Então tu tem quilômetros e quilômetros e quilômetros que tu não pega estrada. Então para tu fazer 50 quilômetros com 2.000, só que cara, tu andou 80% em trilha. E aí? Tu entende? Então só aí tu começa a ver os números,
A etapa do Brasil Ride foi isso. A segunda etapa, 50 com 1.200. Tranquilo. Rapaz, quando a gente começou a andar, a trilha perigosa pra dedéu. Tinha degrau de mais de 1 metro de altura. E não tem arrego, ou tu salta ou tu desmonta da bike. E daí, cara, tu não conhece, tu tá... Cara, tu não vai, tu arrisca, tu não arrisca, tu vai te dosando, vai indo, vai indo, vai indo. Teve nesse ponto, que é a cachoeira, o véu, não sei o nome da... O véu de novo, acho que é, sei lá. Uma cachoeira muito linda, tem uma foto bacana lá. Eu parei exatamente porque encontrei o GV, que é o parceiro do Guto, do Verde Ciclista de São Paulo. Ele caiu, quebrou a escápula. Então é um momento que ele estava caído lá, eu fui ajudar ele e tal. E eu já tinha descoberto naquele dia que a categoria solo do Brasil Ride não é premiada. Então isso me broxou, broxou um pouco. Porque, querendo ou não, porra, não pode... Peraí, como assim não é premiado? Ela é categoria oficial do Brasil Ride. Tu ganha medalha tal e tal, mas não tem pódio. Por quê? Nas etapas ou nem no final? Nem no final. Ah, nem no final? Nem no final. Por quê? Eles querem preservar a ideia do Brasil Ride ser dupla. Eles abriram no Espinhaço a opção solo, mas não é para ser o foco, tu entende? Entendi. Então eu fiquei frustrado, porque eu teria pego 3 pódios, né, cara? Então eu teria pódio do Brasil Ride, era tudo que eu queria, né? Enfim. Então ali foi o momento que foi o dia que eu descobri que não era premiado, daí, porra, no meio da descida, eu já havia caído lá, daí disse, cara, quer saber? Conversei com ele, fiquei um tempo ali e tal, ajudei ele a se deslocar com a bike, que é tão restrito que não chega nem sequer apoio, não chega. É impossível subir carro, é impossível entrar lá. Então, por mais que ele estava quebrado, ele teve que descer quase 1 quilômetro até sair na estrada. Ele estava no finalzinho da trilha, a sorte é essa. Ele estava a 1 quilômetro do final, que ele conseguiu descer até puxar no resgate. Ele estava quebrado e teve que deslocar até lá. Então às vezes também acham que é um glamour que tem nas provas que, cara, os perrengues que tem nas provas aqui no sul é os mesmos perrengues que tu vai ter lá. As mesmas dificuldades. Tinha que ter mais apoio. Cara, os mesmos questionamentos que tu vê nas provas aqui, tu vê nas provas lá, não muda nada. Acontece marcações, acontece a falta de orientação de que é um lugar mais perigoso e não é perigoso. Tem gente que acha que tem que ter, outra gente que acha que não precisa. Então muitas coisas, as relevâncias são as mesmas, não muda nada. É a mesma coisa, né? Aí tu falou do Guto, do amigo do Guto, ele Verde Ciclista. Lá tu vive com toda essa galera, com café na trilha e todo mundo por lá. Tá, tem alguma coisa aí que tu pode contar? Não, cara, é pra dar risada. Não, é pra dar risada. Eu vou falar um palavrão. Vou avisar antes, eu vou falar um palavrão. Depois já bota o bip. Não tem problema. Cara, o Fernando acabou sendo um grande parceiro, o Fernando do Café na Trilha. A gente conheceu ele na canastra de agosto do ano passado, que é do Bro Experience, que eu já adianto. Que o pensa... Rodrigo levou. Isso. Teve 2 Rodrigos que levaram. O primeiro foi o Wilbert, depois foi o nosso Rodrigo daqui, né? Cara, o Rodrigo tá numa forma física impecável. Cara, ele tá fazendo feitos muito grandes. Ele andando, batendo guidão com o Sharon. Cara, o Sharon é o maior nome, era dupla da Vancini, velho. Nós estamos falando. Ficou em segundo só atrás do Sharon. Ficou atrás do Sharon. A outra, a Experience, que a gente foi, o Guto, o Verde Ciclista, ele chegou como um favorito. E no primeiro dia já o Rodrigo desbancou ele, levou de cabo a rabo, ganhou tudo, ganhou todos os dias, todos os segmentos e a vitória mais que merecida, né? Mas assim, ali que a gente conheceu o Fernando, e lá no Ride da Bahia, em novembro passado, o Fernando sempre tá com a câmera, tá? Sim. Só que, cara, o Fernando é só mais um no meio do pedal, então ele pedala com a gente, ele anda junto, só que a gente esquece que ele tá filmando. Tem vários episódios que a gente tá falando coisas e pá, quando vê, sai no vídeo. Sim. Porra, cara, Fernando, cara, mas é o dia a dia. E, pra quem não viu, cuidado. Nossa. A galera vai começar a procurar. A etapa mais longa do ride, cara, eram 150 quilômetros, que tu voltava do acampamento até a Arraial da Ajuda.
cara, longo pra caramba, cansativo pra caramba, e nós falávamos durante a etapa, quando nós chegar no topo do morro e nós avistar a praia, é porque nós estamos chegando, tá? E sobe morro e não tinha praia, e sobe morro e não tinha praia, e sobe morro e nada praia. Cara, nós já tava assim, ó, arrojado aquela situação. Estávamos eu, o Rodrigo e mais uns caras aí. E quando eu vi, chegou o café na trilha. Eu vi que ele estava vindo atrás de nós, mas é só mais um, né? Uhum. E eu já estava explodindo, já não aguentava mais, de cansaço, de fadiga, de tudo que tu imaginar, de dor em tudo que tu imaginar. E eu tava com uma assadura na bunda. É uma das piores Literalmente. coisas que tem pra ciclista. Naquele foda, dia, cara, não chegou a assar, mas machucou um pouco. Eu já não aguentava mais, e agora é o palavrão. E eu, cara, subi o morro e não era praia. Eu já tava frustrado com aquilo, eu disse, que vontade da bunda! Né? Falei indignado, assim, e o Fernando, atrás de mim, Filmou. E deixou no vídeo oficial do Café na Trilha. Eu falei, aqui eu fui generoso, falei bunda, mas no vídeo lá eu não falo bunda. E aí Elias, posso deixar no vídeo? Nunca deixei um palavrão, mas aquele vídeo ficou tão natural e tão do momento que eu posso deixar. Eu disse, cara, Fernando, pode deixar, velho, não tem problema. Depois disso, tu não tem noção quanta gente que chama e diz, cara, era tu querendo dar bunda, não tem problema. Porque, cara, aquela situação, tu tá tão... Cara, foi assim, ó, veio, sabe? Tipo, cara, eu já tava de saco cheio daquilo. É muito longo, né? É muito cansativo. E isso é uma peculiaridade dos próprios Brasil Rides. O Brasil Ride da Bahia são 7 dias. 7 dias. Eu considero ele mais fácil do que o do Espinhaço, que são 5 dias. Porque a intensidade desses 5 dias é muito maior. É muito maior. É montanha, trilha, é assim o tempo todo. Enquanto na Bahia são muito mais quilômetros para rodar. Uhum. Então tu anda mais tempo, mais quilometragem, mas não é tão intenso quanto esse do Espinhaço. E o terreno do Espinhaço, ele é proporcionalmente a beleza quanto o risco. Cara, é o lugar mais lindo que eu já andei, mas é o lugar mais perigoso que eu já andei. Cara, é uma coisa... Tu não tem um segundo para tu tirar a mão e ficar relaxado. Não tem. Não tem. Atenção, toma conta. Tensão o tempo todo. Nós estávamos num trecho de... como se fosse Cambará. Campo de cima da serra, assim, andando. Uma trilha, mas trilha batida, então nós estávamos uns 40 por hora, eu e mais 2 caras. Eles estavam... Tinha um na minha frente, um atrás de mim. E do nada a trilha sumia e abria um desfiladeiro, assim. E questão de 1 metro, e nós ia 40 por hora, quando nós víamos um cara da frente e segurou e jogou pro lado e caiu ali e tal. Só que, cara, é uma coisa que se tu tá sozinho ali, tu tá ferrado, entendeu? Então tem um momento que tu não tem aliviado, tu tem que estar o tempo todo espiado, então é perigoso, é demais da conta. É ao mesmo tempo lindo. Pois é, Elias, a gente está falando de perigoso e de perigo, e essa parte ali a gente começa a se lembrar, né? E até foi ontem, né, Gisele, que a gente estava conversando, vamos fazer o script, ontem não, foi na segunda-feira, né? Vamos fazer o script, daí e com o acidente do Elias, quando aconteceu, eu falei, cara, dia 26 de maio de 2019, na segunda etapa do Campeonato Gaúcho, e se eu não me engano foi em Bom Retiro? Não, mas tudo bem, foi acusado, foi atendido em Lajeado, isso. E aí, como é que tu sabe? Cara, o dia do aniversário do Sojima, do primeiro aniversário do Sojima, que é um grupo de pedal de 2 irmãos, e eu era o presidente. Então quando isso tudo aconteceu, tinha uns guris do grupo que estavam participando da prova. Então foi o comentário geral do dia do grupo, foi aquilo. Então encantado, mas tu foi atendido em Lajeado. Isso. Eu fui nos 2 hospitais. Exatamente. Então aquilo ficou marcado. Porque, tipo, era o nosso primeiro aniversário e no dia do primeiro aniversário do grupo aconteceu a fatalidade do Elias. Cara, marcou todo mundo, velho. Marcou todo mundo. E isso, eu vou te dizer, cara, que... eu vou te cortar, mas marcou muito mais a recuperação e da forma de como
Cara, psicologicamente tu absorveu isso? Cara, conta pra nós aí. Porque Cara, absurdo, eu vou te dizer que eu tenho, até hoje eu tenho momentos que hoje me fazem ficar feliz de ver isso, de saber isso tudo. Um exemplo é isso, tá? De como marcou para as outras pessoas. Isso mostra o carinho que as pessoas me dedicaram e fizeram por mim. Tanto que tem coisas que eu descubro agora que fulano que fez durante o tempo que eu estava no hospital. Cara, eu não sabia. Eu não sabia o que cada um fez, a postagem que cada um fez. Eu não vi muitas coisas. Eu vejo agora e digo, porra, o cara fez postagem pra mim. Eu não sei, porque a minha memória não processou. Então eu fiquei muito feliz com o carinho de... Cara, a galera assim, é impressionante. A bike é uma família É uma gigante, coisa... né? E eu vou te dizer, a maior vitória, voltando à tua resposta de antes que eu fiquei devendo, Gisele, a maior vitória que eu tenho nos 20 anos de bike são os amigos que eu criei. Eu vou te dizer um simples fato que as pessoas não têm ideia. Entrei no hospital, tá? Minha vida estava funcionando. Casa para pagar, carro para pagar, vida rodando e eu no hospital. Tá. Quando eu saí do hospital, meses depois, consciência estava mais ou menos em ordem. Agora eu sei que não estava, na época eu achava que estava, mas não estava. Então tem várias coisas que eu fiz. Tanto o Rodrigo, desculpa mais uma vez, agora mais uma vez. O Rodrigo, que é meu irmão, minha dupla, eu queria matar ele, literalmente. Porque a depressão faz parte do processo de recuperação. E eu mergulhei de cabeça, né? Então, a bike eu não podia ver. Não podia ver. A minha monta fica aqui pendurada, não podia sair do quarto, porque eu não podia ver a bicicleta. O Rodrigo eu queria matar. O meu médico, Elias, está pedalando? Eu disse, cara, não vou pedalar nunca mais. Não quero mais isso aí. Foi um processo bem complicado. A aceitação, exatamente, foi a parte mais complicada para mim. Não foi a recuperação física, foi a recuperação mental e psicológica, cara, foi terrível. Enfim, tem coisas que, quando eu comecei a voltar, amor, minhas contas, e a nossa casa, como é que tu tá fazendo? Porque, pô, tava desempregado, aquela função toda, não tava trabalhando, não tinha condições de trabalhar e tal e tal. Fica tranquilo, mano. No resumo, os caras pagaram a prestação da minha casa. Quem foi? Não sei. Até hoje tu não sabe. Até hoje eu não sei. Tipo assim, as pessoas tocaram a minha vida de uma maneira que, cara, não tinha como ser melhor. Ou mais cuidado, mais atenção que me deram. Teve uma cena na saída minha do hospital, isso eu nunca falei, é a primeira vez que eu vou contar isso. Eu na cadeira de roda, o Rodrigo empurrando a minha cadeira de roda na saída do hospital. Cara, meu irmão me cuidou no hospital, ele engordou 10 quilos me cuidando, ele largou a bike para me cuidar, junto com a minha irmã, com a minha esposa, com a minha família e tal, tava o Rodrigo, que é o irmão nosso, que a bike me deu. Enfim, ele empurrando a minha cadeira de roda e uma enfermeira do hospital, vestida de enfermeira, disse, Elias, eu disse, oi, vai embora? Eu disse, vou embora. Posso te falar uma coisa? Eu disse, pode. Disse, tu deve ser um cara muito legal. Daí eu disse, ué, por quê? Diz ela, não, porque do jeito que os teus amigos te cuidavam aqui no hospital, do jeito que eles te tratavam aqui, a gente não vê marido tratar mulher, pais tratarem filhos do jeito que os teus amigos te cuidavam, cara. Tu deve ser um cara muito legal. E, cara, isso é uma frase dela, que foi o cotidiano dela, enfermeira do hospital, em que eu fiquei pensando muito nisso. Só que quando eu saí, eu não tinha ideia da relevância que essa frase tinha, de quantas pessoas fizeram por mim e fazem por mim até hoje. Isso só o tempo te disse. Só o tempo que diz, e por isso que eu digo, a maior vitória, ali que eu comecei a deletar as coisas, a maior vitória que tem é a vitória pessoal, é o que eu construí e as relações que a bike me deu. Isso é a maior vitória que tem, e é uma coisa que eu posso dizer que hoje, se eu consigo compartilhar esse sentimento, é o que me move, é isso, e tentar de alguma maneira fazer as pessoas refletir um pouco nisso,
Não simplesmente performance, ganhar, Cara, sim, isso é fundamental. Tem que ser competitivo, tem que ser. Eu sou competitivo. Mas, mais do que isso, tem que ter contato, cara. Contato com as pessoas. Isso é o mundo que nos move, cara. São as pessoas. É um negócio muito louco. É muito louco saber isso tudo, sabe? E hoje, voltar a competir, voltar, tá de volta aí, cara, é um sentimento pesado. Eu digo pra vocês, é um sentimento... Gisele acompanhou minha primeira prova lá em Canela. Canela, né? Que no fim eu não terminei, em função de um pneu, e faz parte. Então, o Batistello é um cara, o Américo Batistello, é um cara que estava emocionado. Eu vou linkando, né? Que estava emocionado lá na Copa do Mundo, que nós falamos. Ele foi um cara. O Batistello é um cara que viveu a bike muitos e muitos anos. Então também. Brasil, uma carga do caramba também. Nossa, então, cara, tu vê esses caras olhando. Eu tenho anos de bike, mas esses caras têm muito mais. O Lagoa, o Ricardo Machado, cara, é um gaúcho que escreveu história no mountain bike que muita gente não conhece. O Lagoa, mas que abriu aquelas portas que tu disse no canal, né? Que hoje tu chega, o cara que organizou talvez o pedal que tu tá indo hoje fez parte daquele pedal que o Batistella foi, que o Lagoa foi e que daqui um pouco abriu a porta pro Elias chegar. Cara, eu já vi o Lagoa, por exemplo, na época que cara, títulos estaduais ele tem uma penca, campeão brasileiro, pan-americano, campeão de tudo que tu imaginar. E eu não entendi como ele conseguia. Eu vi isso acontecer, uma prova na antiga maratona de Torres, que saía de Torres até Mampituba e subia Mampituba-Cambará. Isso lá em 2005, 2006, tá? É uma maratona muito fodida, muito difícil. E o Lagoa estava liderando na categoria dele e ele viu um cara caído. Ele abandonou a prova e foi ajudar o cara. Ele disse, cara, como é que o cara consegue largar uma prova para ajudar assim, um cara que está caído e tal? E hoje, cara, eu vou te dizer, eu entendo por quê. Porque o Lagoa vivia exatamente isso. O título é importante, mas mais importante que isso são as pessoas que o fazem. É importante as pessoas que estão contigo e as pessoas que estão contra você. Porque tu treina para superar aquelas pessoas. Então os teus rivais são importantes. São eles que te movem para tu treinar mais, para tu não... Eu falo isso o tempo todo. Cara, eu perder para alguém, que bom! Que bom, é sinal que esse cara está treinando mais que eu, está mais dedicado que eu. O que ele fez que eu não fiz? Então, cara, é mérito do cara. Então, na verdade, tu tem que ter uma hombridade, um desligamento muito grande para tu chegar a esse ponto. Que esses caras fizeram isso. No passado já tiveram um momento de brigar e agora já estão mais curtindo a vibe do que simplesmente brigando, né? Faz parte também, né? Beleza, então tem uma grande transformação aí. Há 3 anos atrás do acidente pro Elias que é hoje. Sim. E... é unânime, né? Não tem como não. É isso, qualquer um que passe por algo assim. E eu falei ontem, inclusive, a recuperação se trata de um ano. Depois de um ano se trata de adaptação. Alguém que teve uma lesão como eu tive, é impossível voltar 100%. Não. Todo mundo pergunta. Voltou 100%? Não vou nunca mais. Uma pela emoção e outra que eu fiquei com déficit visual. Eu tenho um problema visual, que na verdade é diplopia. Então não adianta usar óculos porque é a ligação nervosa entre o olho e o cérebro, que tem uma danificação, e isso os dois olhos não trabalham em sincronia, ou seja, em alguns momentos os olhos enxergam em dobro. E às vezes é assim, às vezes é assim, às vezes é assim. Isso é um grande problema de profundidade. Então. Exato. E isso atrapalha muito em trilhas, muito. Logo depois do acidente, toda a visão daqui para baixo era assim, era horrível. Então isso foi regredindo. Hoje, agora eu tô olhando normalmente, mas eu pisco o olho, daqui a pouco eu vejo 2. Só que hoje eu já aprendi a conviver com dessa maneira. Cara, por isso me trombo muito nas coisas, bato nas coisas, na trilha. É bem complicado, porque muitas vezes eu vejo em dobro e qual é a real. Então, e isso foi o motivo da queda lá no Brasil Ride agora. Aconteceu bem num ponto bem crítico. E cara,
tem que escolher uma linha. Eu escolhi a linha e escolhi a errada, tomei um capote valendo no primeiro dia no prólogo. Então a gente descia um degrauzão assim e tinha pedras embaixo e eu vi 2 pedras e fui na pedra e, cara, travou a roda dianteira e eu capotei, né? Então caí, quebrei a costela, caí deitado em cima das outras pedras, não foi caí sobre elas, enfim. Quebrei capacete, estragou a bicicleta, fez um escambau todo. Então corri os outros 8 dias quebrados, então foi... Aí quebrar a costela é uma dor... eu já tenho uma coleção de fraturas aí, né, cara? Então... 2 costelas, mas... dói pra caramba, meu. Falta ar e... na verdade tu tem que... eu fiz ataduras, tava correndo com ataduras, tava correndo medicado e tal, mas o princípio básico tu não conseguia mexer, né? Então tu anda o mais travado possível, a respiração sem ficar ofegantão, porque, cara, não dá. Então foi indo. Já na prova do Bro já tava melhor, vamos dizer assim, mas sofrendo ainda, né? Então, cara, o resultado é a consequência de tudo isso, da dificuldade de terreno, da dificuldade de equipamento, da minha fratura. Então, cara, acaba que foi melhor do que eu podia imaginar, né? Então, tô mais que no lucro. Eu acho que todo mundo sabe do que aconteceu, conhece o acidente do Elias, né? Mas a gente falou de várias consequências, de situações, mas talvez tu consegue resumir assim rapidamente o que aconteceu contigo, quanto tempo tu ficou assim desacordado e aí de repente... Bem rápido. Cara... Até porque tu já contou isso até no Brasil Ride, né? Já. Etapa de maratona, então se criou um gap de tempo entre nós líderes da prova e o grande pelotão. E eu caiu minha corrente, parei para botar, os caras abriram e eu saí na perseguição a esses caras. E eu caí nesse ponto, na descida do morro. Então eu caí num ponto em que eu estava segundos atrás dos caras que estavam na minha frente e minutos na frente dos que vinham depois de mim. E eu caí abaixo do nível da rua. Então eu caí de cabeça lá, o que aconteceu eu não sei, porque o cérebro bloqueia, então eu não lembro. Eu fui encontrado quando os primeiros terminaram a maratona, horas depois, e cadê o Vaz, e chega um, chega outro, chega outro, e ninguém me viu lá, né? E aí, cara, fui resgatado 4 horas e meia após o acidente, já estava em off, né? Então fui levado para o hospital de Lajeado. Não, Encantado. Primeiro Encantado. Ali eu já entrei em coma mesmo, então daí depois fui levado para Lajeado e tal. Em coma foram 15 dias, algo em torno disso, que eu fiquei em coma, apagado. E aí que a cena que, cara, graças a Deus eu não vivi, eu a causei. Quem viveu foi a minha esposa, meus familiares, a minha irmã e tal, que juntaram a minha família quando eu estava no hospital de Lajeado. Cara, se sobreviver, que ainda era uma incógnita, né? Se eu sobrevivesse, seria vegetal. Tanto que eles preparem uma UTI hospitalar em casa, vocês vão ter um vegetal em casa, vão ter o Schumacher em casa. Esse era o prognóstico naquele momento, né? E aí, perante isso, para minha família surgiu só a opção de trazer para perto de casa. Então o Dr. Cleiton Bolsonaro, de Sapiranga, assumiu o meu caso, e aí eu fiquei no hospital de Sapiranga, cara, foi maio até julho, daí que foi o processo de recuperação, foi indo. Cara, o que é fundamental, eu não canso de falar, capacete, cara, o capacete que me salvou a vida, porque na verdade, como eu dei de cabeça, do lado esquerdo, superior, frontal, essa foi o local da pancada. Ele teve, cara, inúmeras lesões, o cérebro era só coágulo de sangue, né? Tanto que eles falam até em 19 lesões. Os médicos, cara, eu contei até a 19ª, depois disso eu não contei mais. Então, mas a caixa craniana estava intacta, ou seja, o capacete absorveu o impacto do osso que deveria ter, né? Então a recuperação se deu muito a esse processo, porque criou líquido no cérebro e tal, mas não precisou fazer cirurgia, eu não precisei um monte de coisas que danifica às vezes muito mais o cérebro do que simplesmente porque o cérebro vai criando novas ramificações. E é nesse período que tu tá vivendo
mas tu ainda tá com um déficit de atenção, déficit de memória, lapso cognitivo. Cara, então eu fiquei aí 2 anos aí que eu posso dizer que foi bem complicado. Memória horrível, fatos da minha vida eu apaguei, tem coisas da minha vida que eu não sei. E só que naquele momento tu perguntasse, tu lembra de tudo? Sim, porque eu não sabia o que faltava. Naquele momento, aquilo que eu lembrava eu achava que era a minha vida. Que era tudo. Então tem coisas da minha vida que eu não sei, que eu não lembro, tem coisas dos meus filhos e tal que eu apaguei. Então, depois do Brasil Ride de 2019, que foi o que me fez sair da cama, eu falo isso, foi a motivação e o espírito de competir, de estar de volta. Eu deitado na cama, não conseguia nem comer, não sabia, eu tive que reaprender a comer, a falar, a caminhar, reaprender mesmo, não conseguia. Eu mesmo nisso, eu ainda dizia que eu ia dar pau nos caras no ride. Então, tipo assim, o motivo, o que me motivou é eu voltar a competir, voltar a andar, e depois isso mesmo virou a minha cruz. Foi isso que me mergulhou. Quando eu fui pra Bahia, cara, em 3 meses eu saí de um coma paralisado do lado esquerdo, mexendo com dificuldade do lado esquerdo, pra estar no Brasil Ride. Em 3 meses. Isso não existe. Isso é uma coisa impensável. Tanto que eu fui no meu médico depois, meu neuro, que me trata até hoje. Eu disse, Cleiton, como é que tu me liberou para ir para um Brasil Ride, uma ultramaratona, a mais difícil que tem? Cara, 60 dias depois de um coma. Deu 90 dias do acidente, 60 dias depois de um coma. Como é que tu me liberou, velho? Disse, não, Elias, se tu te quebrasse lá, nós te consertava. A fratura não era o problema. O problema ia ser a tua emoção, o teu sentimento se tu não fosse. Foi aquilo ali que te motivou. Percebeu isso. Então a gente percebeu o quanto isso era importante. Então pra ti era mais lucro tu ir lá e te quebrar lá do que tu não ir. Tanto que na volta do ride, que aí a coisa desabou. O interior, o psicológico meu desabou. Eu fiquei uns 3, 4 meses sem celular, sem falar com ninguém, sem rede social, sem abrir a porta do meu quarto. Então foram 3, 4 meses aí bem complicados. E aí com medicação, com tratamento e tudo mais, a coisa foi voltando. 2020 estava bem ruim, 21 começou a ficar melhor, que eu voltei a trabalho, voltei a atividade, voltei a pedalar oficialmente, voltei a bike. E aí que a coisa, a partir de metade do ano passado, de junho do ano passado, assim que a coisa deu um up realmente para voltar. Agora eu posso pensar assim a longo prazo, né? Antes não tinha condições, antes era um dia de cada vez e vamos indo, do jeito que der. É muito louco, velho, é uma coisa... Mas hoje, grande parte do Elias tá aí de novo. Sim. Tu mesmo disse que o Elias lá de trás não tem como, não volta mais, mas uma grande parte do Elias tá aí, então... E na verdade eu ainda estou descobrindo, né? Eu ainda estou descobrindo o que tá vindo. E cara, com novas percepções, novas opiniões, é o velho cara com novas formas de ver as coisas, novas formas de levar. E cara, a história que só então, vai construindo, né, meu? Então vamos nessa batida da questão do acidente do Elias. Não foi um acidente de trânsito, foi um acidente de percurso, de competição e tal, né? É. Mas a gente está no meio do Maio Amarelo, tá? Inclusive o Elias não sabe disso, porque isso aconteceu em novembro do ano passado. Não, foi em novembro do ano passado. Eu fui visitar um cliente em Igrejinha, desculpa, foi em Gramado, mas eu fui por Igrejinha. E eu apontei e tem um ciclista. Normalmente eu faço isso. Isso já vem muito antes disso ser regulamentação de trânsito. Eu reduzo a velocidade, abro espaço, 1,5 m pelo menos, passo o ciclista, ligo o pisca, volto para minha pista e segue a vida, né? Proteja sempre o pequeno, né? Então eu fiz isso com o Elias. E cara, o cara que veio atrás, eu não lembro que carro era, o que era.
o cara cruzou o Elias chegou a dar eu falei, cara, mas que filho da... né? Por que ele fez isso? E o cara grudou atrás de mim, tipo, como é que eu vou dizer? Uma irresponsabilidade tão grande, cara, tão grande. Isso aí. E logo em seguida eu parei tem a Piccadilly, a loja da Piccadilly. Eu acabei parando ali para comprar uma água, se eu não me engano. A minha esposa, inclusive, ela estava junto. E a gente comentou sobre esse fato, né? Por que o cara fez isso, né? Aí o cara passou rasgando e foi ao mundo, né? E nisso o Elias passou ali, daí ele me cumprimentou. Mas, cara, eu não sei, daqui a pouco você lembra ou não lembra desse fato, né? Mas eu acho assim, ó, ciclista como o Elias é muito mais presente na rua do que nós, somos ciclistas também, mas o ciclista Elias muito mais profissional, todo dia na rua. Todo dia. Ele deve viver isso praticamente todos os dias. Infelizmente. E eu vou te dizer que isso é uma coisa, vou te interromper só por isso. Lá em BH, cidade tem 3 milhões de habitantes, uma cidade. E é mais fácil tu rodar de bike no meio dessa cidade, desse caos do trânsito, do que aqui na nossa região, cara. E assim, cara, eu no ano passado, alguns não sabem, mas eu sofri um acidente. Tá? Quando eu estava andando em Canoas, na Santos Ferreira, eu ia fazer uma entrega em Gravataí pro Rossato, uma caramanhola de água. E o cara abriu a porta e eu bati na quina da porta, quebrei o cotovelo, quebrei o braço, o dedo, tive uma laceração no pescoço. Então eu sou apenas um número, né? Do nosso trânsito caótico, sem respeito, né? Que a gente vive hoje, a gente convive hoje. Então eu gostaria de aproveitar esse podcast com o Elias, porque eu queria que o Elias deixasse, eu sei que ele é motorista, ele é ciclista, e como o ser humano, Elias deixasse uma mensagem para um pouco de conscientização, para daqui um pouco aquele motorista que tem uma mentalidade diferente, ele escutar o Elias, escutar esse nosso podcast, ou daqui um pouco um Rios que a gente vai fazer daqui e na bike tem vai uma gente, vida. Na verdade assim, a gente vê isso, infelizmente, quase que diariamente, tem fatos, e se não é com um, é com outro, fulano, beltrano, que cara, pô, aconteceu isso, aquilo. Existem, com certeza, os dois lados da moeda. Existe um mau posicionamento do ciclista, sim, existe, é fato, que também faz parte de ter uma orientação. Às vezes o cara começou a pedalar e pedala daquele jeito. Ninguém nunca disse pro cara que aquilo ali, cara, é perigoso, não é assim. Anda em fila única, posiciona. Então existe esse cuidado. E isso é uma das coisas que eu prezo muito quando eu estou orientando o pessoal que está nos meus alunos. Cara, anda na contramão. Anda na contramão, então tem esse cuidado. Mas mais do que isso, cara, tem cenas, por exemplo, assim... uma cena que foi muito engraçada não, foi lamentável, mas que no fim a solução foi muito bacana. Eu andando em fila única com o meu aluno, tá? eu puxando o cara atrás, e um caminhão passou tirando um fino de nós, assim, e não tinha necessidade, não tinha movimento, tava só nós, na estrada toda, e um caminhão de uma água, não sei das quantas lá, eu lembrei na hora, cheguei em casa, peguei o telefone, eu fiquei tão indignado. E eu liguei para a empresa, disse, quero falar com alguém da responsável pelo trânsito. Citei qual foi o caminhão, aonde foi, o horário que foi. E a menina foi muito querida. E ela disse, não, isso já não é o primeiro a relatar esse fato, então a gente vai chamar a atenção. Enfim, é um local que eu ando diariamente com o pessoal. Na outra semana, eu andando de novo com o mesmo cara, andando junto, passou o mesmo caminhão. E aí, teve a postura 100%. Ele chegou em nós num momento bem de uma curva perigosa, o cara segurou, esperou a gente passar, abriu para a esquerda, passou por nós, cumprimentou e foi embora. Eu disse, cara, perfeito. O cara não mudou nada no dia a dia do cara. É o mínimo. É o mínimo. E vou te dizer assim, é uma coisa que, ao mesmo tempo, tu vê pessoas que ocupam a pista inteira. Porra, não faz isso. É a velha história, convívio. Conviver em sociedade. Cara, tu tem que ter uma... E assim, mais do que um ciclista, é um pai de família,
É um cara que, o que eu escutei já, uma ofensa que o cara não revida, né? Eu tava passando aqui em Campo Bom e um cara me cortou de carro assim, e daí ele, vai trabalhar! 8 horas da manhã, Acontece muito. 8 horas da manhã eu tava pedalando. Sim, eu tava pedalando. Por quê? Porque é o meu trabalho. Só que detalhe, eu pedalei 8 horas, das 8 às 10 horas fazendo o meu treino, fiz o meu treinamento, cheguei em casa, tomei um banho de chuva, naquele dia, tomei um banho de chuva. À tarde, fui andar com meu aluno, tomei outro banho de chuva. Tá? Fui embora, jantei, à noite, fui pedalar com mais uma turma. Era o terceiro banho de chuva num dia, terceira vez que eu estava andando naquele dia. Cara, eu estou trabalhando. É daí que eu tiro meu sustento. Sim. Eu sustento uma família. Então não é, são pessoas que estão ali e que muitas vezes não é simplesmente hobby, passeio. E às vezes falta isso, falta um pouquinho de... E mesmo que daqui um pouco não seja o teu trabalho, é o teu horário de treinar, é daqui um pouco a tua forma de tu conseguir fazer o teu treino, é o teu horário. E para ter um desempenho bom no trabalho. Exato. Acaba sendo... É unânime, tem várias pessoas que me falam, cara, como eu mudei de vida depois eu comecei a fazer uma atividade regular. Porra, eu rendo mais em trabalho. Eu consigo... Cara, tem amigos nossos que pedalam das 5 às 7, porque 7h30 começa a trabalhar. Tá aí. Cara, o Chico 4h30 tá de pé. Tá de pé. 8 horas tá trabalhando, entendeu? Então, cada um faz o seu horário. Precisa fazer o seu horário para tentar conciliar. Respeito mútuo. É um exemplo assim, um exemplo que eu trabalhava na Grendene. Eu cheguei ao ponto que eu chutei a minha carreira profissional. Eu chutei. Porque eu cheguei no ponto de dizer assim, cara, eu vou viver da bike, de um jeito ou de outro, ou atleta, ou eu vou viver da bike, do que eu gosto. Então, mas eu chegava às 7h30 de Farroupilha, eu ia treinar das 8h30 às 10 horas da noite. É o período que eu treinava, aonde, pô, não vou andar 10 horas da noite, andava dentro da cidade. Cara, situações de trânsito eu tive inúmeras. Porque, pô, o pessoal tá vindo do trabalho, tá indo pra escola, não sei o que, pô, o cara tá pedalando. Sim, porque era coisa que eu tinha que fazer. Então acaba que tem coisas que ter um pouquinho cara, de carinho pela pessoa que está ali, né? Cara, tá ameaçando a vida da pessoa, né? É um risco muito grande. É amor à vida, né? Amor à vida. Ao próximo, amor à vida. Né? Então, o trânsito, ele causa essas, como é que eu vou dizer, essas fatalidades, muitas vezes, porque o cara está estressado, Exato. Se incomodou com alguma coisa. Tu sabe o que a gente fala? Entendeu? O cumprimento, tu cumprimentar a pessoa, tu brincar, só vai melhorar o teu dia. Exatamente. Então, em vez de tu fechar o cara, dá o espaço. Tu pode daqui um pouco fechar, causar um acidente que vai deixar um cara... Vai te gerar um problema. E vai te gerar um problema porque tu estava estressado, porque tu não gosta do ciclista, mas é questão de respeito e de preservar o teu filho. E outra assim, né? Existem em todos os cenários, existem bons profissionais e existem péssimos profissionais, em qualquer área. Existem bons ciclistas, exemplos, e existem pessoas também que são péssimos ciclistas também, como motoristas, só que isso é o nosso cotidiano. Sim. Então, cara, um pouquinho de respeito e amor à vida, cara, saber que tu tá expondo uma pessoa a um risco desnecessário, né? Então, cara, tem momentos que realmente a pista ficou estreita, 2 carros, não dá pra ir. Cara, não vai mudar um segundo. Dá uma seguradinha, vai embora. Passa um, passa outro, ok. Cara, o cenário que eu vi, que eu não acreditei, lá em Petrópolis, a cidade deve ter umas 50 pontes, passa um carro por vez, aonde um espera o outro. Cara, espera, tô com pressa, o outro também tá. Passa um, não tem sinaleira, não tem identificação, não tem nada. É simplesmente pensar que é um por vez. Então... É aquela frase, né? A tua pressa é sempre mais importante que a pressa do outro, né? No trabalho nós dizíamos, muitas vezes a urgência é a incompetência de alguém. Exatamente. Isso é urgente. Se tornou urgente porque alguém deixou de fazer o que tinha que fazer naquele momento. Então muitas vezes, cara, eu tô com pressa. Tá, mas por que tu tá com pressa? Exatamente. Por que tu tá com pressa? Qual que foi o motivo que te... Será que não foi tu mesmo que causou isso pra ti? Será que o outro tem culpa de tu tá... Então, cara,
é simplesmente conviver, saber conviver em sociedade, né, bicho? É o princípio de tudo, né? Cara, Elias, vou cortar o Gisele, porque eu vi que o Gisele ia falar agora. Tô cortando todo mundo, cara. Mas nós estamos falando agora também da questão do apoio, de ajuda, entrou nesse bate-papo aí. Elias, cara, tu tem uma porrada de galera aí que te ajuda, que na verdade que te carrega. Que torna possível. Torna possível, É né? isso aí. Então, cara, faz um agradecimento aí pra essa galera, acho que aproveita esse momento aí. Cara, como eu falei Muito antes, importante isso. É Mas muito não tá importante. acabando o vídeo Não, ainda, não, calma aí. não. Não pulem essa parte. Tem mais coisas aí. o que é mais legal, que os meus apoiadores, todos eles, têm sim uma ligação com as duas rodas, ou começaram a pedalar, ou já pedalaram, ou pedalam, ou usam isso como, cara, como hobby e tal, então todos têm essa ligação. O primeiro deles, que é o mais relevante na minha história toda, é o Rodrigo, da Rodrigo Bikes aí, que, cara, é a loja, sim, é a loja, mas pra mim não é a loja. Pra mim é o cara que eu convidei pra virar mountain biker, porque ele era downhilleiro. É um cara que era... O Rodrigo era downhill. Eu vi uma foto Porque, de medalha de brasileiro de downhill, por isso que ele desce tão bem. Então, cara, vamos correr, vamos lá, vamos fazer. Eu que incentivei o Rodrigo a isso. E a bike me gerou um cara que a loja dele era 2 quadras aqui de casa e eu trabalhei em Farroupilha, ele aqui, a gente não teve contato, não se conheceu. Nós nos conhecemos bem depois. Então virou um irmãozão, virou patrocinador, virou patrão, virou dupla, virou parceiro. Então, cara, é o meu primeiro patrocinador, é o cara que me tornou a minha primeira bike nova. Primeira vez que eu tive uma bike nova foi em 2018, não é muito tempo não, 2018, que o Rodrigo me possibilitou com a Caloi Carbon, que é a bike que eu venci o maior número de provas aí. Foi através dele, e por isso eu disse, a gente não é nada sozinho, velho. A gente tem que ter pessoas que apoiam. Nessa época, entrou o Celso Philipsen na minha vida, que é dos ovos Philipsen. Eu sou lagarto também, eu como ovo sim, com casca, não tem problema. O Celso apoiava o Sítio da Bike na época, e eu era atleta do Sítio da Bike, eu não conhecia o Celso. Depois que eu fui conhecer ele, saber que ele é o Celso dos ovos e tal, ele pedala, é um grande parceiro, ele me apoia já há alguns anos, então, já vem me patrocinando. Outro, Cristiano, que é do Mercado Hag, que é aqui do 25 de julho, mercado do bairro, e é um cara que pedala há muito tempo também, e também é um dos patrocinadores que eu tenho, que inclusive patrocina, que eu falo, são caras que investem dinheiro nisso, não são caras que dão itens, são coisas que os caras pagam a função da bike, porque, cara, é grana, né, velho? Nisso entra Brisa Leve, que é a fábrica de água mineral aqui de Campo Bom, que nem eu disse, focado na minha cidade. Dentro de Campo Bom, a Brisa Leve, a Kinjalma Mecânica, que é uma mecânica com 50 anos de história, que, cara, patrocina, a MC Tubarão, que aí também é outro fato engraçado. O Thiel, que é um dos pilotos da equipe de corrida, eu e ele já vivemos todos os aspectos de uma amizade. Conheci ele na bike. Ele, competidor de bike, eu e ele disputando, a gente tem pódio juntos, rival, treinando junto, competindo junto, viajando junto, brigando, e hoje ele é meu patrocinador. A MC Tubarão me patrocina já há muitos anos ele também. Então vai indo. Nessa função, são caras que botam grana e também são nomes de pessoas que precisam dos recursos. Por exemplo, a Divina Terra, a suplementação, a alimentação e tudo mais, é por conta deles, eu pego deles, então eles fazem esse trabalho. A Mauro Ribeiro, que me veste, que eu tinha com o pessoal da Orlo, e que daí a Mauro Ribeiro fez aí é uma negociação. Nós estamos falando que não é só parceria, é uma negociação de dinheiro, que aí entra, cara, tu começa a pesar, às vezes não é só a relação grana que manda, então eu hoje visto o Mauro Ribeiro, simplesmente por isso, uma negociação que acabou acontecendo que não tinha como dizer não, então eu visto o Mauro Ribeiro e tenho os apoios regionais aqui das pessoas que estão comigo.
Nessa leva agora, tá entrando a B3 que vai mudar de nome, a B3, por enquanto é B3, são componentes, peças de bike que os caras estão desenvolvendo 100% nacional, só que com qualidade, são guidão, mesa, vai ter todos os componentes da bike, mas numa... Farroupilha? Tá envolvido, Farroupilha tá envolvido. Farroupilha tá envolvido, mas não é só de lá, Farroupilha tá envolvido. Mas eu conheço. Então eu tô esperando chegar meu guidão e minha mesa da... Tô sabendo que vai vir uma camiseta B3 pra ti. Aí, ó. Podia contar? Então, Podia contar? Não sei, vamos ver. então tá vindo, então eu espero que já até dia 22 já esteja aí. E cara, são todos esses caras que eu citei aí, é o que fazem a coisa acontecer. Do bolso ninguém faz isso sozinho, então realmente é um esporte muito caro. Um exemplo, eu sou um cara que no último ano eu usei 4 vezes o seguro da minha bike. Isso causa um pouco de preocupação para mim também. Nesse tombo do Brasil Ride agora, mais uma vez eu tô com a bike quebrada, por isso ela não tá aqui. Porque, cara, estragou roda, quebrou roda, quebrei capacete, quebrei óculos, fiz um estrago bem generoso e, cara, se fosse para bancar tudo, é 10 mil reais. Então, cara, nessa hora eu me obrigo, mais uma vez, a utilizar o seguro. Então, mais uma coisa que, cara, quem tem condições, faz o seguro. Por roubo, por tudo que já aconteceu, então, cara, é uma boa garantia, vamos dizer assim, para amenizar o teu problema, né? Elias, daqui a pouco vamos falar sobre as metas aí, o que tem pro futuro aí. Mas antes, deixa o Luiz dar um recado, a gente está vestindo aqui roupas da Home, né? Exatamente. A gente faz uma surpresa pro Elias daqui a tá pouco também. Uma customização, foi feita para a Sul Bike Race, né? A gente está aqui com uma collab, que foi feita uma parceria entre um dos nossos embaixadores, o Gesiel, o próprio Gesiel, e também entre a Home, né? E que o Gesiel me pediu de recordação, a gente vai entregar pro Elias. Mas olha aí, cara, uma pequena lembrança aí dentro da nossa parceria. Então, como vocês podem ver, todas as nossas camisetas olha aí, cara, do nosso portfólio, não customizadas, mas do nosso portfólio. No customizado a gente uma pode fazer isso. bandana, Vem embalado numa bandana, né? porra, Além da camiseta, quando tu for comprar no site, tu já ganha uma bandana de brinde. Então, olha só, camiseta do Gesel aí. cara, que coisa Ah, eu linda, não sei hein? se eu acertei no Vou tamanho, mostrar. né, meu? Olha, acho que sim, acho que Qualquer sim. coisa a gente troca aí, não tem galho. Mesmo comentei isso, não foi fora do ar. Que bonita camisa, se comentei mesmo, olha aí. Cara, muito bacana, será muito usada com certeza. Obrigado. Show de bola. E estampando a tua cara, né, filho? Dá um abraço aí, pô, velho. Foi do caralho, velho. Não. Demais. O Gisel é um cara, mais um parceiro que a bike me gerou em várias ocasiões aí, já estamos juntos. E o Gisel vai junto comigo, posso falar, né, Gisel? Eu já tive convite para falar, contar da minha história em palestras e tal, e eu não, até então não queria. Agora eu tô fazendo isso, eu resolvi abrir O coração. e dividir um pouquinho. Nós tentar somos, tocar as então, pessoas. Nós somos muito gratos a isso, né, Gisel? Mas, Conversar com cara, o Elias na casa dele para poder abrir isso aí pra galera, contar um pouco da história desse... no meu ambiente, né, bicho? Ah, No meu ambiente, vamos né, dizer bicho? assim, ó, desse ícone do bike, isso, cara, do ciclismo que isso. gaúcho, né? Então, Eu vou te dizer assim, a gente não escreve nada sozinho, né, Luiz? E se a gente tem isso, o Gisiel é um amigo que surgiu há pouco tempo, querendo ou não, faz pouco tempo, Sim. um ano, né? Que a gente se conheceu, se trombou e acabou virando parceiro e vai daqui. O Elias é um cara tão assim, simples no sentido redes sociais e tal, que a gente se conhece acho que até do Facebook antes do acidente.
só que a gente acaba não... não tem contato. Não tem aquele contato, assim, e tal, né? Então a gente vai acompanhando e tal, e a gente trocava até algumas informações lá e tal, né? E aí, daí foi que a gente foi se aproximando, né? Em razão de várias circunstâncias. Sim, Aí fomos se de prova, aproximando. de eventos, E, cara... Mas eu vou contar pra ti, cara, sabe, ele nunca vai lembrar disso, porque ele nem sabia quem é que era o Luiz na época, né? Mas no Tri-Race de 2018, no prólogo, na largada, largou o Elias e o Rodrigo, o Jamanta e... Sim, E o era Benedetti. eu e o Samuel Binotto. Capaz, eu lembro disso, mas não sabia que era tu, mas eu lembro disso. Nós tava andando muito, andando bem e tal. Daí, bom, caiu pra categoria dos foda, né, cara? Não, vamos lá, né? Se ferraram, né? Cara, a gente viu eles 5 segundos na nossa frente, cara. Sumiram, velho. Sumiram. Cara, Mas, cara, essa então- prova foi uma que marcou. Cara, tem uma cena, ninguém sabe, pouca gente soube disso. Eu comi uma massa, nesse dia do prólogo nós corremos bem, tá? Na noite eu comi uma massa com queijo e, cara, passei que mal bom, a né? noite toda vomitando e tal. A etapa rainha, cara, eu vomitei o caminho inteiro, passei mal, cara, caminhei, fiz um horror de coisa. Foi assim, terrível, terrível. Tanto que quando eu cheguei, a Cris Pellens, né, ela foi olhar meus pés. De tanto que eu caminhei, eu rasguei uma sapatilha e destruí os pés de bolha. E daí, no dia seguinte, eu cheguei para largar como se nada fosse. A verdadeira expressão, poker face. Tava destruído, mas agindo como se nada tivesse acontecido. Foi uma prova que marcou demais, marcou demais. Não sabia que era tu, mas eu lembro disso. Foi o primeiro contato, né, que eu tive com o Elias e pessoalmente a gente se conheceu agora também, né? Agora. Na volta do Elias ao ciclismo, na Copa Canela. da Sol, em Canela, que foi quando a Rolen surgiu pro ciclismo, porque nós surgimos dentro da pandemia, com algumas pesquisas já antes da pandemia, né? E a gente conseguiu aparecer para o público de forma física, digamos assim, na Copa Sol, né? E aí foi bem no mesmo dia que o Elias teve o grande retorno dele, né? Exatamente, lá em... Cara, o dia deu uma neblina, frio, Sim. ruim. Nós 5 horas da manhã nós estava colocando, nós alugamos uma roupa, que a gente não tinha estrutura, né? Puta merda. Nesse a gente faz dia, isso, cara. agora outra cena, eu vou usar a palavra, puto de brabo. Tá. Quando quebrou a... Quando eu furei, e aqui, E aí eu apareci Chegou. do seu lado. fala aí. Cara, assim ó, poker face. Por isso que eu cara, respirado primeiro assim. não, eu não sei como, cara, eu consegui manter e falei direitinho pra cara. Cara, eu queria matar o José. Eu tava assim com ódio no coração naquele lá. E cara, ficou, né? E foi uma frase mais do que certa, né? Foi, perfeito. Tanto que a frase que no script, uma frase e a frase que ficou pra mim e surgiu assim, espontânea, e a frase que eu uso e que virou marca realmente naquele momento, né? Mas então quer dizer que a partir dali é que A teve a partir significância dali. que ela A precisava. partir dali. Ah, entendi. Daqui a pouco tu fala então. Né? Daqui a pouco tu conta das metas também, Tá, Bruno. então Gisele, conta aí pra nós aí, cara. Não, então a gente estava falando sobre essa história de filmar, é isso, nós fizemos na Vanton Filmes, nós podemos até, você sabe que a gente faz eventos como a Copa Soul, que a gente estava falando agora, mas também tem a possibilidade de filmar um atleta individual, a gente já fez isso Já com fez. Elias também, um grupo, um aniversário de grupo de pedal, enfim, a gente tá aí pra fazer isso então, entra em contato com a gente. A imagem de drone que ele fez com o cara andando é demais. Pá! É demais. O trabalho de Gisele, ó. É profissional, né? Nossa, velho. Nossa. O editor de certo vai botar um trechinho. Ô edição, capricha aí, edição. Cara, isso é uma coisa que entra junto no papel dos patrocinadores. As pessoas não dão a devida atenção ao fotógrafo. Cara, passa o fotógrafo, faz careta, faz isso. Cara, não é legal. Porque o fotógrafo tá ali trabalhando, ele tá fazendo, e cara, é fundamental tu ter material teu de performance, de making off,
de vídeo, e isso tu não vai fazer sozinho. Tu tem que ter um profissional do teu lado para fazer isso. Eu falei isso pro José, cara, é fundamental tu ter um fotógrafo, um cineasta, um cara que filme, que edite, que faça, porque o cara não vai saber fazer e nem vai conseguir fazer. Então, cara, um trabalho que é fundamental no meio da bike, é isso aí. E acho que lá pra cima tá mais desenvolvido isso, né? Aqui no sul a gente ainda tem um pouco caminhando nesse sentido. Então né? vamos aproveitar a propaganda, né, cara? Um grupo de ciclismo e o Elias é prova disso. Aqui a gente está começando a criar esse hábito, mas fora daqui já é muito mais desenvolvido. Não a vestimenta, a chegada do grupo em um evento e um passeio, alguma coisa, ela não é só com a camisa desse de pedalar, exato, mas com a camisa casual, com o abrigo. Então, cara, nos chama aí. Não, olha, cara, olha só a ideia, você vai fazer um trabalho leva essa... Tanto que assim, eu tinha, alguns anos atrás, eu tinha camisa minha de competição e tinha camisa casual com os mesmos logos, com os mesmos... Exatamente. Por quê? Porque eu acho, é o que eu acredito, eu não visto o nome do meu patrocinador apenas no momento que eu estou competindo. Que, cara, é o momento que eu menos sou visto. Sim. No momento que tu tá competindo, ninguém tá te vendo. Tu tá lá no meio do mato, ninguém tá te vendo. Tu tá sendo visto quando tu tá na rua, quando tu tá... Então, no teu dia a dia, eu uso direto as marcas que me apoiam. Então, é fundamental. É fundamental. E tu ter isso de grupo, tu causa outro impacto. Quando tu vê uma galera chegando, vestida, fardada, os caras pedalam, os caras estão... É outra Organização. Quem puxa esse barco de equipe? A Gassi. A Gassi de Garibaldi. Parabéns pros caras. Cara, roupa antes da prova, depois da prova, roupa pra viagem e tal, uniforme pra tudo. Então, cara, é fundamental também. Com certeza. Elias, o que tem pro futuro metas aí? Eu vou conforme um barco sem... Eu vou desancorar. Não, brincadeira. Cara, agora, dia 22, Copa Soul. Copa Soul, Canela de novo. Canela de novo. Vou participar, porque eu ainda não estou recuperado das minhas costelas, eu ainda estou não estou treinando, não estou conseguindo, mas enfim, não tenha dúvida que eu vou fazer o melhor que eu posso fazer e vou estar lá, vou participar. Tenho a canastra de novo, em agosto, já está marcada, já vou estar lá para a Experience. O Brasil Ride está uma incógnita, provavelmente eu não vá fazer mais o Brasil Ride, enfim, por outros motivos. Então, abrindo isso, já tenho coisas, vou fazer todas as etapas da Copa Soul, vou fazer aqui todas as provas que der para fazer, e já pensando daí agora para o ano que vem, que daí eu pretendo fazer coisas diferentes ainda. Brasil Ride eu já fiz 3 agora, já tem outra vivência, tem provas do Bro, que o Bro tá levando para o Paraná, que eu quero muito fazer. Tá. São provas diferentes, exatamente, porque tá espalhando, e eu vou seguir esse caminho, vou seguir essas trilhas exatamente para... Tem muito lugar, tem muita coisa diferente para fazer. E mais do que isso, tem pedais que eu pretendo fazer. A gente já fez coisas grandiosas, assim de cheirar e dar vontade e vou para lá. A gente já fez isso. A gente fez daqui Campo Bom, Rio do Rastro, 310 km direto sem parar em 12 horas. Rodrigo e eu fizemos de mountain bike. Então é um pedal extremamente... Tem pedais assim que eu vou fazer aqui de novo. Ano que vem eu quero fazer algumas coisas um pouco mais... diferentes, vamos dizer assim, um pouco mais fora do nosso contexto de competição e tal. Mais desafio pessoal. Exato, assim exato. Claro que, com certeza, para isso tem que ter uma performance boa, senão tu não faz, né? Se tu não tiver bem apto para isso, tu não faz, tu sofre. Então não é essa a ideia. Sofrer de qualquer forma tu vai sofrer, vai sofre sofrer mais. Exatamente. Sofrer com prazer. Bora. É isso aí, né? Estamos quase se encaminhando para a finalização aí, né? O papo podia ir longe, né? Resenha, filho. Já deve estar quase meia hora de papo, acho. Eu acho que a bateria da câmera está acabando. Resenha. Eu vou te dizer que, cara, eu acho que esse é o charme do negócio, é essa resenha. E isso é uma marca muito importante dos eventos do Bro. Quando a gente está lá na canastra, não é competição. Depois que terminou a competição, tu tá nesse momento. Tu tá com 10 atletas do Brasil inteiro, cada um com as suas
experiências e tal, e tu vai trocando, vai tendo, vai interagindo e vai tendo outros contatos. E cara, isso é de um valor, de uma importância na carreira do cara que é tudo. É tudo. E isso falta aqui no Sul. Nos nossos eventos aqui, é evento que tu vai lá, compete e vai embora. Exatamente. E caberia aqui do formato deste da Canasta Bowl Experience? Claro que sim. Lá tu tem um trajeto que é mais light, aí de repente tem um momento que vai dar o start como se fosse um segmento, né? É um segmento. Só que o que acontece? O percurso é o mesmo. O jeito, a forma com que se faz que é diferente. Então é um percurso que para eles é um percurso comum. Cara, só que se tu for fazer uma subida num ritmo moderado é uma coisa. Vai fazer a mesma subida apertando. É completamente diferente. E esse é o princípio da Experience. A Experience tu faz o mesmo percurso que a gente fez agora, só que com segmentos, com metas volantes. Essa é a meta de subida, essa é a meta de descida, essa é a meta... Então, cara, é essa que eu venho agora em agosto. Então vai ser o mesmo percurso que a gente fez agora, mas com outra conotação, né? Com momentos de... Realmente é uma experiência. É uma experiência. Cara, o Bro fez um evento que é para todos os ritmos, todas as intensidades e, cara, abrange, fala a mesma língua. O próximo, o cara foi muito inteligente, ele foi inteligente demais no fazer o evento dele. E, cara, e a infraestrutura que o Bro faz numa prova é uma coisa... É impensável, cara. É impensável. O que eles oferecem para o atleta é uma coisa... Então virou um brotherzão do Bro, né? Vamos combinar assim. Sim. E o Bro é gaúcho, né, cara? E tem orgulho disso. E tem orgulho deixa disso. eu te perguntar uma coisa. Vamos trazer o Bro pro Papo Pé de Vela? Bora! Bora. E aí? Cara, a primeira passada dele por aí... Galera, vamos chamar aí. Bora. Comenta e vamos marcar o Bro. Pode chamar, pode falar. Cara, o homenzinho, cara, dá pena dele. Eu te digo, dá pena dele. Cara, ele trabalha com 3 celulares. 3 celulares. Mensagem de Deus e o mundo e ele respondendo. Então, cara, ele vai correndo o que dá. O louco tem uma vida maluca. Bem maluca. Muito bem, então, a Aline tá dando a sinalização lá que a bateria tá no final, mas... Meia hora! Elias, nos dá aquelas frases finais aí que eu sei que tu... Cara, são frases com significado, então... Nada melhor que... Cara, são uma frase que eu criei nesse momento da Copa Soul, que o limite é seu. É você que impõe seu limite. Então, cara, bora superar o limite sempre, a cada dia. Essa é uma frase principal. E a outra que eu digo, que eu costumo usar, faça o que tiver que fazer. Independente do momento, do que tu está vivendo. Faz o que tem que ser feito. Isso serve profissionalmente, serve pessoalmente. Tem que treinar, tá chovendo, vai treinar. Tem que trabalhar, tá duro, vai trabalhar. Então faça o que tiver que fazer, independente do momento. É isso aí. Tamo junto, então. meu querido. Show. Luiz, mais uma vez. Obrigadão. Mas eu que agradeço demais. Feito. De presente. Eu só. E foi o primeiro, né, que ganhou. Sim. Olha Mas aí. tá vendo a novidade aí, né? A gente vai ter que voltar pra 2 Papo Pé de Vela atrás pra levar presente, né? Tudo tá vendo? Valeu, galera. Grande abraço. Até o próximo. Lá se vão, 37 anos de idade, 17 anos voltados à bike. O que antes começou como um simples hobby de fim de semana, acabou transformando a minha vida de forma única. Esporte transforma a sua vida. É muito mais do que a glória de ganhar uma prova, os amigos que tu constrói, as experiências que tu tem. Isso vai sim agregando e moldando a tua vida. Frase que eu já uso várias vezes. O limite é seu, é você que impõe e tem que superar os limites. Você carrega marcas que a vida te proporciona. Então, bora com nós, bora pedalar, bora fazer isso a cada dia um pouquinho mais.